Não percebi. Depois, Agora já estamos. Ok. Ah, E agora já estaremos prontos para transmitir ao vivo. Vamos confirmar só se está tudo a correr bem agora. sim. Parece que sim, agora sim. Já estamos É. prontos para começar o nosso live sobre identidade de género. Já Nós estamos. temos alguma Peraí. dificuldade aqui com o software da coisa, está. mas a coisa já está no Já sítio. Também já confirmei do meu lado aqui a ver se no meu. Daqui também. É só para tornar isto ainda mais. Exatamente, mais estimulante, mais excitante. Exatamente. Nós já tínhamos dito embora, pelos vistos ninguém nos estava a ver. E, portanto, vamos começar outra vez, não é? Nós fizemos um ensaio corrido assim de repente. E agora já estamos prontos para o nosso live. Exatamente. Então, este live é a continuação do nosso anterior com lives, com temas onde associamos a espiritualidade à genética. Aqui eu vou falar das da ciência, mas basicamente a ideia é que o lado da Carolina seja mais específico da área dela que a genética ela depois vai se apresentar. A maior parte da pessoa me conhece, chamo-me José Pedras. Eu trabalho com a espiritualidade há 25 anos, pelo menos. Faço acompanhamento espiritual já há muitos anos. E sempre percebi que há uma forma muito interessante de associar a espiritualidade à nossa vida, ao nosso dia-a-dia, e tentar que assuntos que sofremos na sociedade hoje em dia sejam expressivos de forma clara, para que não haja grandes dúvidas e não haja conceitos, tanto como o assunto anterior, que foram as enxaquecas, e este que é mais complicado, mais meticuloso na nossa forma de abordar o assunto, e a Carolina está aqui para nos ajudar nisso. Mas antes disso, nós queremos agradecer ao Dr. Miguel Saraiva, que é um interno do Hospital de Santo António, que nos ajudou a esclarecer este assunto. Ele tem um papel muito relevante neste momento em consulta neste assunto no Hospital de Santo António. Deu-nos informações muito relevantes sobre a forma como no dia-a-dia as pessoas que se debatem com esta questão de identidade de género têm. E uma das conclusões que nós tivemos aqui foi que neste momento a saúde mental de uma pessoa que se debate com este assunto tem que ser cuidadosamente observada, porque bem, no fundo, todos nós sabemos que a saúde mental hoje em dia é um tema muito importante a ter em conta, porque nós estamos numa fase de vida sensível, pelo menos, podemos dizer isto. Então, se estes assuntos forem de forma mais clara, talvez consigamos fazer mais algum caso ao assunto. E aqui está, obviamente, a Carolina Lemos, que vai falar um bocadinho sobre o Hospital também, e o que é importante falarmos neste momento. Então, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite para estes lives, em que tentamos, de facto, unir todos os campos da vida, que é isso que eu acredito, não há apenas uma visão. Eu sou doutorada em genética, sou professora do ICBAS, na Universidade do Porto, onde dou aulas exatamente de genética, e já tive a oportunidade, e direi mesmo a felicidade, de participar na orientação de 6 teses do mestrado integrado em medicina sobre esta temática, sobre a identidade de género e os vários subtemas. E o que fiquei a perceber é que, de facto, há ainda muito para fazer, especialmente para fazer, mas antes de fazer, se calhar, temos que dar a conhecer às pessoas também todas essas nuances e perspectivas sobre esta questão. E agradeço desde já aos meus alunos também a oportunidade que tive, porque com eles também aprendi, e também o Dr. Miguel Saraiva tive a oportunidade de partilhar essas orientações, e portanto eu que sou uma pessoa que gosta de aprender com este tema, aprendi muito, e há muito ainda para se falar, que é o que se espera que se faça hoje. Entretanto, vocês devem estar a ouvir a minha voz duas vezes online. Pelos vistos, estão-me a dizer que estamos a ouvir as tuas colunas. As minhas? Sim, pelos vistos são as tuas colunas. Não sei. Porque estão a ouvir a minha voz daqui e a minha voz daí. Ok. Talvez seja pois, mas era isso nos fones. Era isso,
calhar então, vamos já tratar disso. Coval, nós temos aqui um grupo de pessoas muito atentas que nos vão informando sobre o que é que nós temos que fazer. Às vezes, que são especialistas em várias áreas. Eu estou com especialidade na genética, nenhum de nós tem especialidade em computadores. Olha, já muito fazemos nós. Ora, só um momento que eu vou deixar de te ouvir, só por uns segundos. Entretanto, eu vou continuando o nosso live. Só vos queria dizer que este tema é-nos muito querido pessoalmente, não só porque eu, em particular, me insiro no grupo LGBTQI+, a doutora Carolina, porque obviamente somos amigos. Portanto, não tens remédio, não sei falar disto todo. E não é só isso, entretanto, acho que grande parte já estamos bem, pelos vistos, era outro problema, eu bem parecia, o problema é sempre a Carolina, é sempre assim. Pronto. Temos que agradecer ao Diogo que nos ajudou a perceber muito obrigada, Diogo, muito obrigada. É por isso que precisamos sempre de uma assistência técnica. É sempre. Nós precisamos de assistente. Isto vai nos ajudar porque nós realmente precisamos de fazer a coisa melhor. Eu estava a me ouvir 2 vezes e estava a ser um bocadinho difícil focar naquilo que eu estava a dizer. Bom, voltando. Nós vamos tentar ao máximo ser claros neste live. Vou-vos dizer que não é fácil do nosso lado sermos muito claros nisto. Vamos tentar ao máximo possível sermos imparciais, não dar opiniões pessoais e tentarmos ser específicos nesta vertente. E a Carolina vai começar por falar de definições que nos ajudam a perceber que é a definição do que é género, o que é identidade sexual. Sim, e são essas as principais, sim. E vamos apresentar também uma imagem graficamente para que vocês possam perceber um bocadinho sobre o assunto. E depois do lado dela, eu também entrarei no lado em como é que a espiritualidade vê 2 coisas importantes, não só a identidade de género, não é? Estava a dizer antes que nós temos uma tendência para ver o género como uma coisa binária, ou seja, homem e mulher. Geneticamente não é assim. É isso. É um preconceito que está na nossa sociedade, que nos é colocado em cima de nós como se só existisse a nível genético um homem e uma mulher. Não é verdade, não é real, não é científico. Obviamente a espiritualidade vê as coisas de uma forma bastante mais ligeira. De novo, a espiritualidade não é religião, não vou focar-me em absolutamente nenhuma religião. Sabemos que as religiões às vezes, ou quase sempre, têm uma tendência a executar julgamentos manipuladores sobre a nossa forma de vida por uma questão de autossobrevivência. A espiritualidade tem uma noção de liberdade absoluta em que cada um pode ser aquilo que quer, desde que não interfira com a liberdade do outro. Então, a Carolina vai passar a explicar. Sim, a principal definição, porque muitas vezes os 2 conceitos parecem iguais e não são, as principais definições que eu queria aqui esclarecer era, portanto, temos o sexo, que é atribuído à nascença e que tem como base, obviamente, as características fisiológicas e morfológicas. E depois temos o género. O género, aquilo que se entende por género, não é mais do que uma construção social, ou seja, vai diferir entre culturas e vai ter em conta determinadas normas e construções, tal como eu disse, que são estipuladas pela sociedade. E, portanto, voltando, pode exatamente diferir entre culturas. Dos artigos que eu tenho lido, muitos referem que esta construção binária vem das civilizações ocidentais e portanto, ou seja, o que estamos a viver agora não vem exatamente de toda uma construção histórica ou histórico-social que derivou neste conceito binário que cada vez mais se está a dissipar. E esta era de facto a diferença que é mais importante, porque nós não somos só morfologia e fisiologia, obviamente. Portanto, não sei se agora queres falar um bocadinho desta imagem, mas. Talvez é melhor falar tu, que tu é mais a tua área. Sim. Pronto. Temos, obviamente, os indivíduos que são. Podemos começar por aí, os indivíduos que são binários, e aí encaixam, obviamente, aquilo que é classificado como homem e mulher, e depois temos os indivíduos não binários, que não se identificam com esse, digamos, rótulo específico de homem e mulher, que está aqui logo aqui nesta segunda classificação.
A seguir, isso tem a ver com a expressão de género. Na identidade de género, temos o que é a identidade de género, e esta definição também é importante. Temos aqueles que são para percebermos alguns conceitos que se ouvem por exemplo, na comunicação social. Há aqueles que são cisgênero, que isso quer dizer que identificam que o seu género é o mesmo que aquele que o sexo atribuído à nascença. E depois temos os indivíduos que são transgênero, que não se identificam com o sexo que foi atribuído à nascença. A seguir temos também, podemos ter ali a orientação sexual, e aqui é importante porque eu acho que há aqui um cruzamento de várias coisas que nem sempre estão, ou seja, intimamente ligadas, não, porque podemos ter a definição de heterossexual, homossexual, bissexual e por aí fora, nesta panóplia, e que não quer dizer que uma coisa implica a outra, ou seja, portanto, alguém pode pode ser cis, não é? E pode ser, obviamente, ser também, ter uma orientação sexual homossexual. E eu acho que as coisas são muitas vezes confundidas. Sim, eu acho que o mais importante, cada vez mais nós precisamos, e primeiro retirar esta ideia binária que temos da vida, ok? Já não vamos falar sobre sexo, a ideia binária da vida, tudo é preto e branco. Claramente não é. Aliás, nós percebemos que preto e branco, tecnicamente, nem sequer são cores. Um é a existência de toda a cor e outro é a ausência de toda a cor. Portanto, na verdade, não existe tudo e nada em lado nenhum. Existe sempre uma mistura de alguma coisa. É muito interessante que as culturas orientais trazem esta imagem do yin e do yang, em que metade é branco, metade é preto, e em cada metade preta existe uma bola branca, em cada metade branca existe uma bola preta. Nada é 100% rigorosamente nada. E a espiritualidade tem esta noção muito clara sobre o ser humano enquanto uma expressão da alma. E quando eu falo de expressão da alma, na cultura do Sanatana Dharma, que nós vulgarmente conhecemos como hinduísmo, a Atma é uma expressão de Deus, e essa expressão não tem sexo, não tem identidade sexual. Portanto, a Atma em si é um aglomerado de experiências a viver neste mundo, de forma que cada uma dessas experiências, de cada encarnação, se quisermos chegar por aí, vai ter as características necessárias para que possamos vivenciar coisas necessárias àquele momento. Mais do que tudo, necessário àquele momento. Àquela experiência. Então, a alma, não tendo identidade sexual, encarna com uma experiência específica, ou seja, encarna com um sexo, e esse sexo vai levar a experiências em específico. Pode nascer com um sexo, como estamos a ver na imagem, um sexo biológico feminino, masculino ou intersexo. Provavelmente nós estamos pouco habituados, na nossa civilização, a falar do intersexo. Não é? Estranhamente, esta ideia do intersexo só nos parece um bocadinho alienígena nesta civilização recente. Nas civilizações antigas, a ideia do intersexo é extremamente comum. Desculpa, e nos humanos, e desculpa interromper-te, e nos humanos, porque nós nos animais conseguimos perceber isso, não é? E aceitá-lo muito bem, sem problema nenhum, não é? As pessoas todas adoram cavalos marinhos e não dão conta da história que está por trás deles, entre outros animais. É engraçado porque as culturas indígenas, por exemplo, da América do Sul, não têm uma definição tão definida como nós temos na Europa, e eu estou a falar na Europa porque é o berço destes preconceitos. Eles são levados para a América e são sempre exacerbados na América por alguma razão, talvez por falta de estrutura histórica, as coisas sejam menos vividas de uma forma um bocadinho mais intensa. Nas culturas indígenas não existe esta ideia do homem definido, mulher definida. Há uma facilidade de identificação com a energia de cada um. Ou seja, todos nós, e acho que isso já toda a gente percebeu, temos uma parte feminina e uma parte masculina. E essa parte feminina e parte masculina não tem nada a ver com a identidade sexual. Não tem nada a ver com a identidade de género. Tem sim a ver com a expressão de género. Nós expressamos-nos, simplesmente expressamos-nos de acordo
com as percentagens de lado masculino e de lado feminino que temos em nós. O que quer dizer que um homem se pode expressar de forma feminina e uma mulher pode se expressar de forma masculina e vice-versa. Ou ainda, que um homem se expresse de forma feminina em algumas alturas e se expresse de forma masculina noutras alturas. É que era isso que eu ia dizer. Não é uma definição que tenha que ser taxativa a ponto de nós acharmos que estamos determinados à partida a ser uma coisa sempre da mesma forma, a 100% de uma forma ou a 0% de outra forma. E quando falamos de orientação sexual, ainda assim, essa orientação sexual não tem de ser absolutamente definida desde que nascemos até que morremos. Obviamente. Dentro da comunidade LGBTIQ+, há às vezes algum preconceito com a bissexualidade, por exemplo, porque tanto a homossexualidade como o lesbianismo vê a bissexualidade de alguma forma com algum preconceito de como é que é possível gostar de duas coisas. Graças a Deus que nós temos capacidade de gostar de muitas coisas ao mesmo tempo, porque senão nós comíamos batatas para o resto da vida e não comíamos mais nada, não é? Nós, como seres humanos, vamos evoluindo e, à medida que vamos evoluindo, vamos fazendo escolhas diferentes na nossa vida. E quem amamos, num ponto de vista espiritual, não tem nada a ver com o sexo em si. Se nós nos pré-definirmos à partida com uma única orientação, com uma coisa fixa, nós estamos a limitar as nossas opções de escolhas. Eu tenho tendências. E por isso é que chamamos de tendência sexual. A tendência não é definida, não é definitiva. Se eu consigo ter essa capacidade abrangente de observar as pessoas enquanto almas, enquanto seres, ainda que eu tenha uma tendência a gostar mais de uma coisa, não quer dizer que ao longo da minha vida não vá gostar de outra. O que nós precisamos é, talvez, largar o julgamento que temos sobre o outro e começarmos a ocupar-nos mais da nossa vida e menos da vida do outro. Se me permites, há uma palavra que tu usaste que eu acho que é extremamente importante e que não se refere só com a identidade de género, refere-se a muitas outras características, que é o determinismo, não é? Ou seja, o determinismo é muito perigoso isso é uma das coisas que eu acho que é importante realçar. Na verdade, o determinismo é a própria vida em si, não é? Pois, nós, quando tentamos que a vida dos outros seja da forma que nós queremos que seja, que achamos que está correta que seja, nós temos uma visão demasiado restrita até sobre a nossa própria vida, não só sobre a vida dos outros. A minha vida funciona para mim. Uhum. E só para mim é que funciona. O que quer dizer é que eu vou me rodear das pessoas com que permitem que a minha vida funcione dessa maneira. Eu não vou me rodear, as pessoas não têm que me aceitar. Vamos esclarecer isto uma vez por todas. Ninguém tem que me aceitar. Têm sim que me respeitar. E perceber que eu tenho tanto lugar no mundo como qualquer outra pessoa tem, independentemente do meu género, do meu sexo ou da minha orientação. Porque, a não ser quem partilha do meu dia-a-dia, ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, se eu quiser que vocês me tratem como cão, vocês podem escolher não me tratar como cão e eu posso ladrar. E ainda assim eu não sou um cão. Mas as pessoas que estão perto de mim e que me respeitam, se eu lhes pedir para me tratarem por cão, elas vão me tratar por cão. Por que não? Na verdade, quem manda? Na minha vida mando eu. Isso quer dizer que se eu for para uma repartição de finanças, vou pedir, em vez de um cartão de cidadão, vou pedir um chip para me colocarem. Ok? Vamos diferenciar as coisas, vamos colocar tudo no sítio certo. Nós vivemos numa coisa estranhíssima, chamada sociedade. E, na verdade, a sociedade rege-se por regras que funcionam para todos a um nível. Mas não funcionam para todos a todos os níveis. De todo não funcionam a todos os níveis. Eu costumo dar um exemplo quando estou em formação, e um exemplo muito, muito prático. Eu não me imagino, enquanto mulher, a ir para a Arábia Saudita de fio dental na praia, mas também não me imagino a ir para Copacabana de burca. É claro que nós quereríamos ter uma sociedade que nos permitisse estar de burca em Copacabana, apesar do calor poder não ser muito confortável, e podíamos ir de fio dental para a Arábia Saudita. Seria interessante. Não acontece, não vale a pena estarmos a pensar no assunto. Não é relevante o suficiente. Nós vamos inserir bem
nas comunidades que nós temos. Uma das questões que coloco muitas vezes é porque é que existe uma parada do orgulho? E porque é que na parada do orgulho, que no nosso país, felizmente, a coisa está a evoluir a ponto de abarcar muita gente, mas em países é um evento nacional, não é um evento de uma cidade. E eu vivi em Madrid e sei que Espanha para no orgulho madrilenho. Porquê é que é preciso uma parada do orgulho? A ideia é muito simples. A normativa heterossexual caucasiana, como percentagem, e aí a Carolina Lemos, como professor de estatística, poderá falar isso melhor do que eu, implica que esses direitos são adquiridos à partida. E o que quer dizer é que minorias de raça, de género, de orientação, não têm esses direitos ainda adquiridos. Já tiveram, a civilização retirou esses direitos, e em parte porque de alguma forma foi construída uma ideia da ciência, que hoje em dia a ideia da ciência ainda é uma ideia retrógrada, porque é uma ideia que foi construída pós-revolução industrial, portanto não tem tantos anos quanto isso. Dizia ainda uma grande guru indiana que a ciência é um projeto de um patriarcado que define normas dentro de uma estatística de população. Na verdade, não funciona para toda a gente. Posso intervir? Deve. Quero abordar 2 aspectos que falaste. Primeiro, lembrei-me de outra tese, mas aí participei, no júri, foi diferente, mas foi uma tese que me marcou muito, cujo título era "O que é o normal em medicina?". O que é o normal? O conceito de normal. E, portanto, isso pôs-me a pensar o que é o normal, não é? Para todos nós, pronto. E na estatística há muito o conceito, não vou entrar aqui em pormenores matemáticos, mas há muito o conceito da distribuição normal para as várias características e em que basicamente, se todos imaginarmos uma curva em forma de sino, sabemos que a maior parte dos indivíduos estão concentrados no meio da curva, mas existem as caudas, não é? E essas caudas também têm que ter direitos e têm que, apesar de serem minoria, também, mesmo em estatística, têm probabilidades de acontecerem. E aqui quero também chamar a atenção para uma questão, que eu própria, não é, estou na cauda da curva, porque também sou uma minoria, por outra razão, porque tenho uma condição genética, tenho uma deficiência e, por isso mesmo, acho que o conceito da diferença e da inclusão a mim me toca muito e acho que é importante, chamar a atenção para todas estas questões. A questão que eu te vou colocar enquanto professor na área da genética é esta ideia de binarismo, estatisticamente, qual é a tendência do não homem, não mulher? É uma fração pequena, não Sim. tenho porque os números variam assim, muito, mas é até uma porque não é pequena tão fração. assumido quanto isso. Sim, Uma das os questões que nós números colocámos ao Dr. sim, Miguel sim, Saraiva foi exatamente. como é que à nascença se define o género de uma pessoa. E é muito interessante, foi algo que me fez alguma confusão, infelizmente o Dr. Miguel nos explicou um bocadinho melhor, que é, à nascença, o género é classificado de forma externa. Ou seja, Características morfológicas. dependendo das características morfológicas da pessoa, o género é definido. Isso não é a definição genética. Porque Sim. a morfologia externa visível pode não ser a morfologia interna. Sim, Exatamente há assim. exato, Mas há há um várias perigo, questões. não é? Mas há um perigo nessa questão da genética, na definição Sim. da deficiência genética. Sim, há um perigo, no sentido em que porque senão também vamos entrar muito, em rótulos, não é? Obviamente que na definição genética as mulheres, penso que todos sabem, não é, têm, 2 cromossomas X, os homens, têm o que é considerado o XY. sexo masculino, um XY, ok? E depois daí vem o intersexo, por exemplo, uma das formas de intersexo é que há outras, há outros tipos de configurações cromossómicas que fazem com que não seja logo à partida isso, que isso seja O binário, intersexo. obviamente, obviamente. Hum,
O perigo, não sei, ou seja, não queres ser mais específico só para não me desviar daquilo que queres perguntar? Aquilo que tu tinhas falado sobre o perigo do teste genético. Pronto, então eu estava a pensar bem, sim, isso foi aquilo que eu mais estive a ler e a estudar, porque eu, como professora de genética, obviamente, e trabalho especificamente numa área de doenças neurológicas. E que aqui eu acho que é importante fazer esta diferenciação. Fazer pesquisa genética com o objetivo de encontrar alvos terapêuticos para doenças que são genéticas, doenças neurológicas, neurodegenerativas, não é? Se eu falar de Alzheimer, todos temos consciência disso, que seria ótimo encontrar um tratamento eficaz que, à partida, minimizasse obviamente, a suscetibilidade para o desenvolvimento dessa doença, isso é uma coisa. Agora, encontrei artigos interessantíssimos, porque o que é fazer pesquisa genética noutro tipo de características, como exatamente a questão do género. E estou contente com o rumo das coisas que eu fui lendo, porque, primeiro, até agora, e não vão encontrar, até agora não existe um gene que seja responsável nem pela orientação sexual, nem pela questão do cis ou transgênero, ok? Não há um único gene. Pode haver algumas variantes ou variações genéticas que todos temos e que, tal como faz com que nós tenhamos olhos azuis ou olhos castanhos, poderá modificar alguma, principalmente, por exemplo, em genes relacionados com as hormonas. Obviamente que aqui todos concordamos, não é? Que o efeito hormonal poderá ter também algum impacto, evidentemente, nesta questão. Mas não implica causalidade. O que todos os artigos demonstram De é novo, não é que determinista. não é determinista. O que todos os artigos demonstram é que isto é um conjunto de fatores, ok? Tanto genéticos, como culturais, como mais sociais, portanto, dos grupos onde se inserem, e que não é de todo algo causal. E eu li um artigo que eu achei mesmo, gostei muito de ler esse artigo, porque eles davam duas perspectivas. Que, por um lado, seria interessante até descobrir uma causa genética, porque isso impediria as pessoas de virem com o argumento de é só uma escolha e uma escolha podes mudar. Percebem? Percebes o que eu quero, o Claro. que eles querem dizer? Ou seja, se encontrasse uma causa genética, queria dizer que a biologia já era propensa a sairmos do catálogo do binário, não é? Claro. Mas há grandes riscos associados a isso. E é esta grande mensagem que eu quero deixar aqui. Porque se começarmos a fazer pesquisas com o intuito de identificar genes, e se, é o que eu digo, não vão encontrar um único gene que seja responsável por esta questão. Mas se isso acontecesse, isso poderia vir a ter consequências, por exemplo, na decisão dos pais de terem ou não determinadas crianças com determinadas determinações genéticas, acho que me faço Como, entender. apesar de tudo, existe hoje em dia a capacidade de um pai decidir se o filho tem olhos azuis, se nasce loiro, se é alto ou se é baixo, de alguma forma. A Neste possibilidade momento, o que existe. a possibilidade técnica existe, o que está aprovado por lei, só se faz esse género de coisas para Mas doenças que estão legalmente aprovadas, ou seja, o para risco que nós evitar corremos é esse. o É que risco se que nós corremos tecnicamente é é esse. possível, vai sempre depender da capacidade de discernimento mental Sim, de um grupo de pessoas que é um grupo de maioria. e não só. Não é só a questão da família, é mesmo a questão, por exemplo, dos empregos, ok? Claro. Da atribuição de seguros de vida. Ou seja, e isso, felizmente, tive sempre orientadores geneticistas e muito ligados à ética, que sempre me ensinaram ou sempre demonstraram que, e estes artigos falam muito nisso. Por isso eu vi, muito obrigada por este convite, porque isto também me permitiu fazer uma pesquisa que me trouxe esperança. Todos os artigos
que tratam das questões genéticas ligadas a esta temática referem que os investigadores não podem trabalhar sozinhos nesta temática. Os investigadores, portanto, quando falo em investigadores, em cientistas, devem trabalhar com advisory boards, portanto, com conselhos de pessoas, de aconselhamento, que englobem advogados, portanto, pessoas ligadas à ética e especialmente, e aqui acho que é realmente importante, as próprias comunidades, porque tem que se perceber o que é que as comunidades querem, ok? Por isso, e há uma frase que a mim me causou impacto num desses artigos, que é: "A ciência não pode ser só curiosidade". Claro. Porque se pensarmos qual é a vantagem de andarmos aqui a descobrir genes é o que eu estou a dizer, vamos diferenciar daquele trabalho que estamos a fazer, eu e o meu grupo, por exemplo, na investigação, que tem como objetivo descobrir alvos terapêuticos, não é? Para doenças que são mortais, não é? Do que isto, que pode ser simplesmente uma curiosidade científica e que pode ter muitos perigos. E esse era o tal, era o tal perigo e foi disto, desta pesquisa, e fiquei mesmo contente, porque todos os artigos que eu li referiam a necessidade imperativa de ter esse conjunto multidisciplinar. E que envolvessem, desculpem, e que envolvessem as próprias comunidades. Era por aí que eu queria continuar com o envolvimento das comunidades. É importante percebermos que as disforias de género, as orientações sexuais, as identificações com certo tipo de características, existem desde sempre, em todas as alturas, todas as civilizações, todas as comunidades. E talvez estejamos a passar pela fase onde isso é mais falado, mas também é mais discriminado, tanto fora das comunidades e, incrivelmente, dentro das próprias comunidades. Existe uma agressividade muito grande, tanto de fora para dentro como de dentro para fora. E esta agressividade não é proveitosa para que este assunto se pacifique. As comunidades são todas muito complicadas, porque quando as pessoas sofrem de agressão pelo exterior, acabam de alguma forma por revelar essa agressão de uma outra forma. Nós precisamos de pacificar o assunto. Isto começa em casa, começa nos pais. É importante que vocês que estão aqui a ouvir isto, porque de alguma forma têm interesse no assunto, ou simplesmente porque já nos conhecem há tempo suficiente que nos conseguem aturar durante uma hora, que usem aquilo que nós estamos a tentar passar. Se não têm em casa, pelo menos permitir que a vossa comunidade, seja ela do que for, nem que seja a comunidade do crochê, entenda isto. É preciso aceitarmos as pessoas tal e qual como elas são e querem ser. Não é só como elas são, é também como elas querem ser. As pessoas têm uma autodeterminação a qualquer nível. Eu sou português, sou branco e, pelo que me disseram há dias, de forma ofensiva, por alguma razão, sou cisgênero, ou seja, eu identifico-me como género sexual. Parece que dentro da comunidade também não é bem aceito. Nós tivemos um grupo dentro da nossa comunidade que nos tentou atacar de alguma forma porque somos brancos os dois. Nós tentamos ir para o sol, não está a correr bem. Ambos somos cisgênero, também não está a correr bem. A Carolina Lemos é heterossexual, é um defeito que ela carreta, é incrível. Eu não tenho esse defeito, não fiquei com esse filho. Mas parece que as comunidades acham que há uma necessidade violenta de agredir quem não tem a mesma opinião. E, como eu disse, isto começa dentro de casa, esta agressão começa dentro de casa, quando os nossos próprios pais, quando as nossas próprias famílias, quando as nossas próprias comunidades não aceitam, é perfeitamente natural que as pessoas se tornem agressivas com isto, porque realmente precisam de expressar isto de alguma forma e acabam por expressar de forma violenta e, na verdade, não sei se há muita forma de dizer não tens razão. Nós precisamos pacificar o assunto. Nós temos um dos estudos, numa das teses, um dos alunos mostrou isso exatamente. Embora a estatística não desse estatisticamente significativo, ficou demonstrado no nosso estudo que há
que parece haver, às vezes, microclimas mais violentos, isto na questão do transgênero, ok? Quando o próprio indivíduo. Mas se falarmos E também pode da ter a questão da ver. orientação sexual, é a mesma coisa. E pode ter a ver exatamente, ou seja, algo curioso e que dá que pensar no sítio onde vivemos. Quando a família era mais violenta nesse aspecto, também a comunidade à volta o era. Parecia haver Claro. embora não desse estatisticamente significativo, parecia haver uma associação. Mas é logo. Ou seja, parece haver esses microclimas, não é? E depois era isto na juventude dos indivíduos. Sim. Quando eles chegavam à idade adulta, essa violência diminuía. E o que o aluno pôs em hipótese, e que foi que eu achei brilhante, foi que há 2 coisas que precisam de ser estudadas. Ou foi a própria comunidade que, entretanto, foi evoluindo e aceitando, ou então, e não temos esses dados, ou então o próprio adulto, ou seja, quando ele se tornou adulto, ele já estava fora dessa comunidade e integrou-se noutras, não é? Que Eu acho eram que mais receptivas. há uma simbiose entre as duas coisas. É verdade que as nossas comunidades, no geral, estão mais receptivas, e à medida que essas comunidades ficam mais receptivas, aquelas que não estão tornam-se menos ainda receptivas que o que estavam antes. Ou seja, a agressividade é cada vez Esses maior. Não é? E isto torna com que tudo seja muito agressivo. E voltando à questão dos pais, é muito importante para os pais, para quem tem filhos, para quem tem sobrinhos, para quem tem dependentes, permitir que as crianças se expressem de forma autêntica. Não é porque um rapaz se expressa de forma feminina que ele vai virar mulher ou que vai virar homossexual, mas pode. Não é porque uma menina gosta de brincar com carros que ela vai virar lésbica ou vai ser transgênero, mas pode. E esta ideia que nós temos de definir à partida o que é que nós queremos dos filhos, entendamos que os filhos são seres humanos, não são zombies nem robôs, que nós podemos definir à partida como é que nós queremos que eles sejam, que nos queiram dar netinhos, que queiram ter o emprego. O próprio sistema escolar não está preparado para isto. Nós temos um sistema de educação extremamente nocivo e tóxico para as crianças hoje em dia. O nosso sistema de ensino é focado para criar empregados, resultados. E para resultados. para trabalhadores, trabalhar. Nós temos ainda, em 2023, a ideia de que as pessoas têm que trabalhar muito, ganhar muito, porque são muito felizes a trabalhar muito e a ganhar muito. Estranhamente, já toda a gente percebeu que isso não é verdade. Ainda assim, parece que não há solução. E a solução é muito simples. Diziam os Beatles, let it be. Deixem as pessoas serem como elas são. Permitam que as pessoas se expressem da forma que elas bem a entendem. Se isso vos agride, temos muita solução. Não estamos presentes. Se a expressão das pessoas vos agride, vocês não têm que as agredir de volta. Não estejam. Aquilo que eu faço no canal de televisão quando eu não gosto é desligá-lo. Não fica a resmungar com a televisão. Ontem foi um dia especial em relação a isto, muito interessante. Nós tivemos um jogo em particular porque as comunidades do futebol também são muito agressivas, em muitos níveis, não é? E foi muito interessante que eu vi um comentário no Facebook, se a pessoa que está no meu Facebook, que está a ouvir isto, é para ela, que dizia que os jogadores jogaram que nem umas meninas. A raiz disto tudo está no papel depreciativo que a mulher tem na nossa sociedade. Tudo o que é uma menina é fraco. Tudo o que é mulher é depreciativo. Um homem não pode ser feminino porque é depreciativo. Faz-te homem. Uhum. E faz-te esse é o homem. rótulo ainda para mais, voltamos É ao o rótulo binário. Faz-te homem. Um homem não quer parecer uma mulher. Um jogador não pode jogar como uma menina. As mulheres são fracas. As mulheres são sensíveis. As mulheres são paranoicas. E isto, estranhamente, vem das mulheres. As mulheres, as mães e as avós, permitiram isto. Permitiram que os homens deixaram andar, umas deixaram andar, outras não tiveram capacidade de resolver o assunto, permitiram achar que as mulheres têm um papel secundário na nossa vida. É estranho, nós sem mulheres não conseguimos nascer. E ainda assim há uma ideia de que a mulher é fraca.
A mulher que... Só por curiosidade, desculpa, só por curiosidade, eu brincava com Playmobiles, ok? Aquele que é mais tipicamente de rapazes, pronto, portanto... E continuas heterossexual, caramba. É verdade. Tanto o Playmobil se foi dado e não resultou, não é? Não resultou, sim. Eu nunca brinquei com Barbies. Portanto, não resulta por aí. É preciso entender isto, de uma vez por todas. A mulher que é doméstica, trabalha. Muito. A mulher que cuida de filhos, trabalha. E trabalha duro. A questão é, que tal de vez em quando trocarmos os papéis? Não a identidade, vamos trocar os papéis. Vamos permitir que o homem faça o trabalho da mulher. E hoje em dia a mulher trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa e cuida de filhos. E nós, claro que temos esta noção que hoje em dia os filhos têm uma educação muito errada, porque é uma educação feita ao telemóvel, à televisão, é deixada a cargo dos professores, que são professores e não educadores. Os professores têm uma matéria para ensinar, não são educadores. Não têm tempo para isso. Os professores passam metade do seu tempo a preencher papéis. Infelizmente, é muita burocracia, portanto, entre burocracia, ensinar e educar, alguma coisa não vai ficar bem. O papel dos pais é o papel do educador, não o papel do telemóvel, não o papel da televisão. E quando nós deixamos a criança sem supervisão e com a visualização do que se passa livremente numa internet ou numa televisão, isso causa uma sociedade completamente caótica como a que temos hoje. E aquilo que eu tenho como exemplo de pessoas perto, crianças, adolescentes, jovens e mesmo algumas pessoas de idade adulta, enfim, não é? É que aquilo que elas visualizaram durante a infância, aquilo que elas viveram durante a infância, marcou profundamente quem eles são enquanto indivíduos. Não é que seja determinante, mas isso acaba por dar uma tendência muito difícil. E vou-vos falar de uma questão sexual, por exemplo. Uma das questões que aqui em casa de vez em quando se coloca é porquê que raio hoje há tanta violação? Porquê que há tanto violador? E claramente há mais violadores masculinos do que violadores femininos, embora haja dos dois lados, obviamente, mas a tendência é que seja um homem a agredir, até porque a gente acha, bem, se a mulher é violadora, ele até aproveitou a coisa, porque pronto, a mulher é um objeto que pode ser usado, obviamente estou a dizer isto de forma sarcástica, a mulher, o homem não é violado, a mulher é que é violada. E este perfil do abusador, que não existe mais agora do que existia antes, nós simplesmente temos uma capacidade de saber das notícias de uma forma que não sabíamos antes, mais nada, talvez até haja menos, muita coisa ficou encoberta, muita injustiça acabou por ficar por julgar, mas o certo é que o acesso que hoje em dia os jovens têm à pornografia, à violência, tanto no telemóvel, especialmente no telemóvel pela internet, mas numa televisão também, e este acesso, sem supervisão, vai tornar uma sociedade completamente agressiva, caótica, a cometer crimes a torto e direito, sem nenhum tipo de empatia pelo outro. E essa empatia tem que começar sempre em casa. Se nós não temos cuidado com a empatia em casa, permitirmos que os filhos, os cônjuges, porque um cônjuge que é heterossexual, casado com uma mulher, não tem que ter sempre a mesma expressão com a mulher. Também se pode libertar. A mulher igual, da mesma forma. Não, mais uma vez, não é determinante. Uhum. Se nós permitirmos que as pessoas sejam livres na sua expressão, não temos que aceitar, de novo. Vocês, se não gostam de alguém que é transgénero, porque vos horroriza, não estejam perto. Mas quando estiverem perto, se não querem, façam por estar longe. Não agridam. Não agridam. Não comentem. Guardem a vossa opinião para a única pessoa que interessa, vocês. A opinião é boa quando é paga. A nossa opinião deve ser guardada para nós, única e exclusivamente para nós. A nossa opinião é válida para nós, porque a nossa opinião é um conjunto de informações que uma parte do nosso corpo, que é o cérebro, aglomerou durante um processo de vida que é extremamente limitado à região, à comunidade, à educação, à era em que se vive. Como calculam, isto é extremamente limitado. É só uma opinião. Nós brincamos muitas vezes com a ideia de que os americanos dizem que os imigrantes
lhes roubam os trabalhos, nós também já começamos a ter isso, não é? E é engraçado que na América todos são imigrantes, não é? A não ser que sejam indígenas, que foram dizimados, todos os americanos são imigrantes, não há americanos de origem. Os americanos de origem são os povos indígenas. Portanto, a não ser que um dia a América tenha um presidente indígena, e esse sim pode dizer fora os imigrantes, porque todo o resto está cá, mas a América vai ficar com uma população muito reduzida. Talvez a população da Ilha da Madeira. Não é? Há uma parte que eu te quero mesmo, antes que me cortes o pio, quero mesmo deixar esta mensagem também daquilo que eu fui aprendendo com as teses dos meus alunos e com toda a informação que eles foram recolhendo. É engraçado que eu disse que eram 6 teses e todas elas tiveram temas diferentes e muitos deles, e a grande parte da tese visa o promover a saúde, e era aqui que eu queria deixar mesmo esta mensagem. Porque é que estamos sempre, em vez de estarmos preocupados com rótulos, com conceitos, porque é que não estamos mais preocupados em promover a saúde? E eu fico muito contente de ver estes jovens que não têm nos seus currículos da universidade tanto acesso a disciplinas, a unidades curriculares que falem destas temáticas, depois, quando é a sua escolha para a tese, o fazerem, não é? Por sua vontade. E, de facto, o que todos eles quiseram foi demonstrar que se a família, se o meio social aceitar essas pessoas, elas correm muito menos riscos, inclusive de morte. Porquê? Estamos a falar aqui, neste caso, por exemplo, das pessoas transgênero, porque muitas vezes os estarem limitados pela família, pela comunidade, leva a que os indivíduos procurem o acesso à terapia hormonal, de forma clandestina, ok? E sem acompanhamento e supervisão médica. Acho que todos concordamos que isso acarreta riscos gravíssimos, para a saúde e que são absolutamente, desnecessários. Inclusive, mesmo as questões da cirurgia depois da mudança, não é? Também, todo o acompanhamento que é necessário, é importante que seja dado e que os indivíduos não procurem, fazer essas alterações, lá está, de uma forma mais clandestina, sem, um acompanhamento, cuidado. E por isso é que eu acho que é importante promover a saúde. Mesmo num dos estudos, o que a aluna abordou foi a questão já na adolescência, já há alguns adolescentes que já querem, começar a fazer a transição. A transição que é possível é a hormonal, apenas, quando se é menor. Mas é importante, porque não acompanhar e aceitar e fazer parte desse processo, porque eles conseguem, às escondidas, começar a fazer isso. E acho que isso pode mesmo trazer consequências gravíssimas. E acho que, enquanto eu fazendo parte, não como médica, mas como docente da comunidade médica, acho que o título promover a saúde é realmente essencial. É certo que todos nós, enquanto profissionais de alguma coisa, temos uma necessidade, ou quase uma obrigação, de quando veiculamos uma mensagem, termos a certeza que essa mensagem não está poluída de preconceito primário. E nós sabemos, temos casos disso, a Carolina está a falar dos perigos dos métodos clandestinos com os transgêneros, e nós conhecemos casos de pessoas que estão gravemente mal de saúde e provavelmente às causas da morte porque recorrem a métodos clandestinos para procurar serem quem querem ser, e isto torna uma civilização muito fraca, não apoiarmos as pessoas que querem ser aquilo que são, porque nós achamos que aquilo que elas são não está correto. Voltamos sempre à questão da opinião. Aquilo que eu penso sobre a Carolina não é aquilo que ela pensa sobre ela mesma. Nós temos pontos em comum. E aquilo que faz com que a nossa simbiose funcione é que nós conseguimos fazer uma coisa que às vezes parece difícil, que é ouvir. Nós dois, ainda por cima, é incrível que só temos uma boca e 2 ouvidos, não é? Portanto, nós só falamos por um lado, mas ouvimos por 2. Se nós conseguimos tomar consciência que ouvir
implica ouvir um lado e ouvir o outro. E ao mesmo tempo estou a ouvir a mim mesmo. E quando falo, só falo por um lado. E quando falo, mais depressa chega ao cérebro aquilo que eu ouço do que aquilo que eu falo. Porque quando eu falo para ouvir, não tenho que chegar aos meus ouvidos também. É um processo ainda duplo. É extremamente importante que quem está na comunidade também tenha a capacidade e paciência de lidar com aquilo que é uma agressão. E nós sabemos que há agressões, mas nós também temos que ser inteligentes o suficiente para perceber essas agressões. E não podemos permitir essa agressão. Depois de haver agressão, nós não podemos permitir essa agressão. Há meios civilizados para resolver as agressões. Há meios inteligentes para resolver as agressões. E manter a agressão não é um meio inteligente, não é um meio fortuito. É importante percebermos uma coisa. Ninguém é transgénero porque quer, porque decidiu. Mesmo a nível da orientação sexual, ninguém é lésbico ou homossexual porque quer. Porque, convenhamos, todos nós preferimos ser uma coisa que fosse simples, que não desse trabalho. E tudo aquilo que foge da norma dá muito trabalho. É muito mais pacífico ir pela norma. É muito mais simples. Gasta menos energia. Mas não somos nós. Exatamente. E é aqui que E o encaixar, e aí eu posso falar por experiência, não é? O tentar encaixar numa norma, eu que já vim desnormalizada, passando este português revezado, tentar encaixar numa norma não nos traz de todo felicidade. Como eu disse início, a espiritualidade dá-nos características que são as perfeitas para nós sermos aquilo que somos. E se nós tentarmos ter uma coisa diferente, nós não vamos cumprir o nosso caminho e nunca vamos estar em paz, nunca vamos estar satisfeitos. Se eu tentar fingir uma coisa que não sou, nem eu vivo feliz, nem quem existe à minha volta está feliz. Tudo isto se baseia na felicidade. Quando eu falo de espiritualidade, o que eu falo da espiritualidade como caminho para a felicidade. Para mim, felicidade é Deus. Para mim, Deus é amor. Mas não importa o nome. Mais uma vez, é só uma etiqueta que eu estou a colocar aqui. Mais nada. É o caminho para a minha felicidade. E se eu permitir-me fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para ser feliz, eu preciso encontrar o local onde isso é fácil. Pacífico. Quando me perguntam, algumas vezes já me perguntaram se eu gostava de ir de férias para o Dubai. Claramente eu lhes digo não. Porquê? Porque o Dubai tem regras políticas que não se inserem em quem eu sou. Isso quer dizer que eles iam descobrir? Não, mas eu sei. É suficiente. Quando vemos que há pessoas que em certos países, por uma parvoíce, por alguma razão, são presos porque não cumprem as normas, a minha questão é porque é que eles foram para esses países que já sabiam as normas? No entanto, às vezes, isto é uma chatice, às vezes as normas para quem é mais abastado financeiramente são umas e para quem é menos abastado financeiramente são outras. E é aqui em que entra a saúde para as pessoas que têm disforia sexual. Porque é muito difícil para uma pessoa que passa por um processo de disforia sexual aceder aos mesmos empregos, às mesmas possibilidades que existe uma pessoa que está dentro da norma. Então o nosso trabalho enquanto civilização é exatamente o oposto daquilo que temos feito, é inseri-los. É a inclusão. É a inclusão. E não são eles que têm que se incluir. Somos nós que temos que os incluir. Isto parece uma novidade em 2023. É ridículo em 2023 estamos a falar sobre isto. Digo-vos, para mim é ridículo em 2023 estamos a falar sobre isto. Mas é ridículo em 2023 estamos a falar de muita coisa. Nós em 2023 temos uma guerra a acontecer porque medievalmente um país decidiu que o território dele podia ser expandido para cima de outro. É medieval. Que era, digamos nós, em que nós ainda invadimos países. E essas invasões acontecem porque nós permitimos que os países tivessem uma definição de fronteiras rígida em que um imigrante não é bem-vindo. Uma pessoa de país é menos. Como se o mundo fosse dividido, fosse divisível. Exato. Como se a minha mão direita fosse melhor tratada, porque funciona melhor que a esquerda.
Então deixa estar a esquerda, não é? Eu tenho aqui uma pelada deste lado. Este lado da minha cabeça, porque tem uma pelada, não é tão importante como o meu lado esquerdo, porque é muito mais bonito que o lado direito. E eu nem sequer ando muito. Para que é que eu preciso de pés? Eu não vou dar conta dos pés, vou dar conta da cara, que é aquilo que vocês veem. Isto é absurdo. É a noção do todo, do não é? Assim. Do 100% e do nada voltamos no mesmo sítio. E nós temos que apontar a causa destes problemas, não como julgamento, mas para percebermos como é que temos que sair de lá. E nós temos duas grandes causas destes problemas. A primeira causa é a religião. A religião é uma forma politizada de conhecer Deus. A religião não é Deus. A religião é uma forma que o homem encontrou de dominar uma comunidade e expandir essa comunidade. Nós hoje falamos da Rússia que invade a Ucrânia, no entanto, nós sabemos que há uma religião com a qual nós estamos mais habituados que passou o tempo todo a invadir a mente das outras pessoas para que a norma fosse exatamente como ela quer. E houve uma coisa chamada as cruzadas, não é? Por exemplo. Entre outras coisas, como a Inquisição, por exemplo. Como a Inquisição, sim. Hoje nós tivemos a notícia de um juiz no Porto que finalmente se jubilou aos 67 anos, quem nos dera, não é? E foi um juiz que foi acusado precisamente porque em tribunal citava a Bíblia para perceber que a mulher que adulta deve ser maltratada. E vou dizer maltratada como eufemismo. Aquilo que eu estou a defender aqui não são os estrangeiros, não são as pessoas que não se incluem. Aquilo que eu estou a defender aqui são os homens, as mulheres, os intersexos, os cisgêneros, os transgêneros, os homossexuais, os heterossexuais, os bissexuais, os pansexuais, os assexuais e qualquer sexualidade, qualquer género que eu me apeteça ser. E quem não está bem com isso, não está perto de mim. E eu não vou estar perto dele. Pacificamente. Mas isto é preciso que dentro da nossa comunidade seja explicado, falado, assumido. Nós falamos muito da ideia do sair do armário. Muitas pessoas me perguntaram durante a minha vida toda quando é que eu saí do armário. Eu não posso sair de uma coisa que nunca entrei. Eu nunca estive em armário nenhum. Eu às vezes saio de casa e às vezes não apetece, mas é a única coisa que eu entro e saio. Mas do armário nunca saí. E só está dentro do armário quem se meteu lá dentro. Nós não nascemos dentro do armário. Nós metemos dentro do armário. A partir do momento em que eu acho que me devo esconder por alguma razão, e essas razões não são só as razões de identidade sexual, de orientação Obviamente sexual. Há muitas razões para eu estar dentro do armário. Profissionalmente. Sim. Eu lembro que a única vez que eu tive que sair de um armário foi do armário da profissão, na verdade, porque eu estudava engenharia e de repente decidi ir para a espiritualidade. Para mim foi muito mais abusivo as reações que eu tive à minha volta, felizmente tanto a minha família, que a minha família sempre teve uma mentalidade suficientemente aberta para me aceitar, a todos os níveis, coitados, têm que lidar comigo, mas o sair do armário da profissão foi uma coisa muito difícil. Porque é muito estranho alguém seguir aquilo que gosta. E isto é uma luta que não é só externa, é muito interna. Como é que eu, gostando disto, como é que eu consigo sobreviver, viver bem com as minhas opções? Isso, nós temos quando eu vou às escolas, quando Sim. eu vou às escolas secundárias fazer algumas palestras, é uma das coisas que eu tento dizer-lhes, porque eu falo muito para 12º anos, não é? Que estão mesmo na reta final de escolherem o curso, e eu digo isso, escolham aquilo que vocês gostam, porque às vezes têm a ideia de que têm que escolher aquilo para chegar àquele objetivo. Não sabem, até se calhar se escolherem outra coisa de que gostam, vão lá ter na mesma. Eu sempre quis ser... Sim. Diz isso. Eu queria ser professora, mas depois até escolhi a investigação, mas a investigação voltou-me a levar para o caminho da professora, portanto, sim, mas eu vou faz. fazer um bocadinho aqui advogado do diabo por uma razão, porque nós damos capacidade aos miúdos de decidirem o que querem, nós primeiro temos que dar as ferramentas para eles explorarem o que querem, porque se continuarmos a dar aos miúdos um tablet, um telefone e uma televisão, aquilo que eles vão escolher no futuro é um tablet, é um telefone e é uma televisão, não é mais do que isso.
Ou uma profissão que lhes permita comprar um tablet, um telefone e uma televisão, não é? Pois, enquanto nós não pegarmos na conexão espiritual de cada um, e quando eu falo conexão espiritual, é com a nossa alma, com o nosso espírito. Com a nossa o que é que o nosso essência, espírito faz, independentemente daquilo que adquiriu durante a matéria. Porque os telefones são matéria, Uhum. ok? A matéria não é nada errado. A matéria é para ser usada, não é para ser a razão da nossa vida. E enquanto as crianças hoje em dia não têm... É engraçado que há dias estava numa entrevista muito engraçada com miúdos na televisão que diziam estavam no meio da natureza e perguntaram-se por que estavam a estar no meio da natureza. E todos os miúdos, formatadamente, disseram é melhor estar aqui do que estar ao telemóvel. Esta foi a formatação que lhe meteram na cabeça para dizer é melhor estar aqui do que estar ao telemóvel. Mas a referência foi sempre o telemóvel. E eles não referiam que gostavam muito da natureza. Eles disseram Ponto, não é? é melhor Assim. estar aqui do que estar ao telemóvel. A referência era o telemóvel, porque na verdade a vida deles baseia-se com o telemóvel. E voltamos ao papel da mulher, que pela mulher continua a ser muito importante. A mulher ou o homem, estou a falar da esposa ou do marido, aqueles que têm filhos, um deles tem que educar de forma mais intensa, mais acompanhada. Porque é preciso que um trabalhe, como é óbvio. Às vezes é preciso que os dois trabalhem, mas é preciso que o papel da educação seja tido muito mais sério e que as crianças não vão para os centros comerciais às 11 da noite, não vão para um telemóvel às 11 da noite, não vão para a televisão às 11 da noite, habituem a que as crianças se deitem cedo, tenham atividades Respeitar. lúdicas que sejam benéficas para a sua vida, que não vejam imagens, porque nós temos uma higiene visual complicada, e nós também temos que o fazer, obviamente, mas eu tenho mais esperança nas crianças que nos adultos, porque adultos, enfim, do que eu tenho visto, não me resta muita esperança, confesso. Permitam que as crianças tenham uma higiene visual diferente da que têm tido até hoje. Deixem que as crianças parem de ver pornografia, violência, morte, crime. E quando eu falo de pornografia, eu sou muito específico naquilo que estou a dizer. Pornografia quer dizer que as pessoas estão a ver relações sexuais que não são reais, que normalmente não traduzem uma relação pacífica entre duas pessoas, por norma são relações fetichistas, e isso não é pacífico. Isso faz com que a autoestima das mulheres seja baixa, a dos homens seja baixa, porque acreditem, o homem comum, o homem normativo, seja ele homossexual, bissexual, assexual, seja como for, não tem o mesmo corpo que os atores porno, não faz as mesmas coisas que os atores porno, da mesma forma que os criminosos da televisão não são apanhados da mesma forma que são na televisão. Não, nem nos laboratórios. O Horatio do CSI não tem os laboratórios de genética que... Não existem esses laboratórios de ADN. Especialmente não é tão fácil, tipo, não é? Eles metem num tubinho e 2 minutos depois já cá está fora. Não acontece. Que em televisão é quase uma hora. E conheço muita gente que foi para cursos forenses, não é? Exatamente por causa da televisão. Sim. Quando vocês veem o 911, acreditem que o 112 não funciona da mesma forma que o 911 na televisão. Não está lá a Jennifer Love Hewitt a chorar de cada vez que vocês têm um problema. Não funciona. Aquilo que se passa numa televisão, num teatro, não é real. É ficção. Eu sei que isto pode parecer uma novidade para muita gente, mas não é, aquilo não, na verdade não é assim. Aquilo é forma da nossa imaginação de transmitir aquilo que gostaria que fosse. Nós gostaríamos que os crimes fossem resolvidos daquela forma. Resolvidos assim. Claro. Nós gostaríamos de ter a mama e os órgãos sexuais do tamanho daqueles atores porno. Gostaríamos, mas isto não acontece. Naturalmente não acontece. E quando nós estamos mais preocupados no nosso aspecto externo do que no nosso aspecto interno, a coisa desequilibra. Não estou a dizer que nós não devemos preocupar com o nosso aspecto externo, claramente, porque o nosso aspecto externo revela quem nós somos no interno. E o bem-estar, reflete o bem-estar. Se eu sou descuidado no meu aspecto externo, eu também sou descuidado no meu aspecto interno. E a espiritualidade às vezes tem este problema. E o nosso género mostra-se na forma como eu me expresso externamente. Quando nós falamos de identidade de género, eu quando me expresso externamente, por norma, eu vou me expressar da forma como eu me sinto. Às vezes é só como eu me sinto naquele dia. Às vezes é como eu me sinto no resto da minha vida.
E se eu hoje, por acaso não calhou, se eu hoje tiver verniz nas unhas, hoje não tenho. Hoje. E tudo começou porque uma das nossas amigas decidiu dar-me um verniz. A culpa foi dela. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu posso culpá-la a ela. Claro, Não obviamente. é? Porque ela amarrou-te o dedo à mesa, sim. Ela amarrou-me o dedo e pintou-me as unhas, ainda por cima. E obrigou-me a sair à rua assim. Carmo, estamos a falar de ti. Eu acho. Eu acho que ela sabe quem é, que ela sabe Eu o acho que é que que sim. fez, sabe qual foi a caixa Sim. da Pandora que abriu. Isso quer dizer que no dia em que eu quiser dar verniz, eu vou usar. No dia em que eu quiser andar de barba, porque tipicamente a barba é do homem. Tipicamente, não exclusivamente. É a norma, não é exclusivo. Há mulheres com problemas hormonais que têm barba e que assumem essa barba, e está tudo bem. Da mesma forma que se eu quiser ser gordo, apetece-me ser gordo e sou. Se eu quiser ser magro, faço por isso. Custa mais, confesso, custa muito mais ser magro do que ser gordo. Se eu quiser andar descuidado, eu posso andar descuidado, diz-me respeito a mim. Se vocês não gostarem de me ver a cheirar a suor, têm sempre bom remédio, é não estar perto de mim. E quando isso acontece, essa reação eu tenho que analisar comigo. Como é que eu me sinto quando alguém se afasta de mim? Se eu me exponho de uma certa forma e a forma como as pessoas reagem me agride, eu vou ter que pausar e pensar: eu estou certo para comigo ou não? E tenho estas opções. Se eu estou certo para comigo, eu continuo. Se a agressão que eu sofro pelo outro é maior do que aquilo que eu sinto para mim, então às tantas há uma flexibilidade minha que eu posso mudar. Então vamos tentar que as comunidades sejam pacíficas, comuniquem umas com as outras e que eu me comece a dirigir de forma a que as comunidades deixem de ser tão restritas e vamos aumentar estas comunidades. Vamos fazer com que as comunidades sejam cada vez mais parecidas e mais integrativas. Que eu possa sentir-me aceito em qualquer comunidade em que eu esteja. Nós temos sempre que as grandes cidades são o nosso bem-estar, em que toda a gente nos aceita, mas temos o problema que não é assim. Simplesmente muita gente nos ignora. A comunidade só nos ignora. Nós temos um amigo em comum, acho que não posso falar dele, não sei porque ele não deu autorização, mas vou usar o exemplo dele, que para mim é um exemplo interessante. Nós temos um amigo que vive numa povoação no interior do país, perto de Viseu, que é uma pessoa que se expressa da forma completamente livre e da forma como ele quer. E claro, leva com todas as críticas em cima e leva com todo o preconceito em cima. Ainda assim, faz o que quer e o que lhe apetece e está muito bem com ele mesmo. Quer dizer que ele está todos os dias bem com ele mesmo? Não, claro que não. Mas nenhum de nós está. Era isso que eu ia dizer, nenhum de nós está. Nenhum de nós Nem está. nós que às vezes nos expressamos de formas mais normal, não é com certeza o meu caso, mas as pessoas que se expressam de forma mais normal, eu de todo não me expresso de forma muito comum, mas as Mas pessoas que se ninguém. expressam de forma normal não está bem com ela mesma. O que é que eu visto hoje? Eu hoje não estou bem, hoje estou com uma ruga, as mulheres e as rugas, não é? O homem não precisa, não tem que se preocupar com as rugas. Rugas são terríveis. Mas as mulheres têm que se preocupar com as rugas, porque as mulheres têm que agradar. Os homens não têm que agradar, as mulheres têm que agradar. Este preconceito tem de acabar. Nós sabemos que nós temos casais que estão juntos há 20, 30, 40, 50 anos e ninguém olha um para o outro. O marido não é capaz de dizer à mulher, nem a mulher é capaz de dizer ao marido, hoje estás bonita. Uhum. Essa saia, essas calças ficam muito bem. E depois, pior, não temos a capacidade de pacificamente dizer, isso não te fica muito bem. Porque se sente como insulto, não é? Ou É uma seja, como agressão, diminuição, é sim. uma diminuição. Porque quando eu Mas lá digo, está, porque tornou-se essa violência verbal está tão disseminada que qualquer coisa que agora se diga também, não é, pode ser entendido como e não era na verdade, não é? É apenas eu neste um momento comentário. vivo nas Termas de São Vicente, entre os rios, que é obviamente uma comunidade rural, que é a minha origem é Penafiel, embora tenha vivido no Porto quase toda a minha vida, mas a minha origem é Penafiel. E, na verdade, quando eu saí de Penafiel, era uma comunidade muito fechada e muito pequena, mentalmente muito obtusa. Não sei se mudou muita coisa, não me parece que tenha mudado tanto assim. No entanto, a inclusão em Penafiel não é a mesma inclusão quando eu tinha os 8 anos, quando saí daqui. É muito diferente e muito mais aberta. É expectável. Se fosse o contrário, é que não. O mundo é suposto evoluir.
E quando olhamos para trás e percebemos que as pessoas que viviam o seu género de forma diferente, na Índia, há 2000 anos atrás, eram aceitos. Nós fomos ver, nós temos na mitologia hindu uma data de referências à mudança de sexo, ao intersexo, aos dois sexos. As referências são contínuas. Vemos que aquilo que os hindus, eu vou falar dos hindus não como religião, mas como caminho de vida, porque é mais filosófico do que religioso, veem isso de forma diferente do que nós vemos hoje em dia. O hindu vê a alma como assexual. A alma, não o corpo. Portanto, nós todos nascemos de cima do pai. Nascemos direcionados à mãe, a terra. Nós vemos a terra como elemento feminino. E o sol, o céu, o above, como masculino. Nós vimos do masculino para o feminino. Nós vimos experimentar o feminino. Na mitologia hindu, todos nós somos femininos. Todos nós temos uma experiência feminina. A nossa energia é toda feminina. Nós vimos cá para desfrutar da energia feminina. Nós vimos do masculino para experimentar o feminino. Não vimos do homem para experimentar a mulher. São duas coisas diferentes. Coisas diferentes. Energia feminina não é mulher, energia masculina não é o homem. Todos nós, independentemente de sermos homem, mulher ou intersexual, nós temos preponderâncias diferentes de energia feminina e masculina. Mas todos nós viemos cá para experimentar aquilo que esta mãe, grande que é a Mãe Terra, tem para nos oferecer. E a Mãe Terra para nos oferecer o quê? O solo, a água. E a água vai constantemente ao Pai purificar-se, vai constantemente lá acima. As plantas, toda a natureza. Os animais têm o mesmo processo que nós. Os animais também vêm de cima. As plantas nascem de baixo para cima, nós vimos de cima para baixo. Os animais vêm de cima para baixo. Portanto, quando nós abusamos dos animais, há uma espécie de canibalismo. Quando nós desfrutamos da natureza, partilhamos com a natureza, nós estamos numa espécie de troca vivencial com aquilo que a nossa alma permite fazer, que é desfrutar deste processo. Não abusar deste processo, é desfrutar deste processo. Isto é sempre uma simbiose entre dois mundos, entre o mundo de cima e o mundo de baixo. E, eventualmente, a ciência irá mais tarde mostrar-nos, muito mais tarde, o quanto os processos que acontecem para além da nossa capacidade de inteligência são exatamente os mesmos que acontecem na Terra e dentro do nosso corpo. Era isso que eu ia dizer já nos outros lives, mas pronto, para quem não assistiu, eu referi isso várias vezes. Nós temos uma comunidade de células no nosso corpo que tem milhentas funções diferentes, mas que pertencem ao mesmo corpo, não é? E entendam que, voltando à questão do género em si, que é isto que nós estamos aqui hoje, quando uma célula se deixa de se identificar com o corpo onde vive, torna-se um cancro. Isto quer dizer que uma pessoa que se sinta mal no seu próprio corpo, se mantiver a sentir mal no seu próprio corpo, ela torna-se um cancro para ela mesma. Ela torna-se nociva ela mesma. Se uma pessoa não sente que está bem no corpo que está, permitam que essa pessoa se expresse e atue da forma que bem entender, conforme a sua autodeterminação. Não façam julgamentos, a não ser quando vocês vão para o espelho, façam os julgamentos que quiserem. Não sejam brutos com vocês. Promovendo, novamente, que eu gostei mesmo desta frase, promovendo a saúde e, mais importante, a vida. Lembrem-se que a saúde mental é muito importante. Nós precisamos todos caminhar para a felicidade, que é a única coisa que nos assegura a saúde mental. E as pessoas que estão à nossa volta, que estão zangadas, iradas, que passam o tempo todo a resmungar com alguma coisa, tenham alguma compaixão e alguma paciência, porque elas também estão a sofrer. Infelizmente, nós temos uma tendência facilitista a usar medicamentos de forma a camuflar estas questões mentais, mas acreditem, não há antidepressivo que cure depressão. Não há sonorífero que cure a falta de sono. É um momento de pausa em que eu posso parar para tratar do assunto. Eu curo o efeito, mas não curo a causa. A causa.
E é aqui que eu e a Carolina trabalhamos sempre em conjunto, que é na causa e no efeito. A ciência no efeito, a espiritualidade na causa. E os dois têm que andar sempre acompanhados um do outro. E só assim é que nós atingimos paz e felicidade. Exatamente. Nós, entretanto, já vamos finalizar coisas para ver já que nós estávamos à espera de passar a hora, já passamos a hora, como é óbvio. No entanto, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, fazer algum comentário, nós estamos aqui para vocês, à vontade, para explicar alguma coisa. Eu estou a ver aqui alguns comentários que já foram fazendo, mas não muita coisa ainda. No entanto, o live depois vai ficar disponível no Facebook durante algum tempo, bem, fica para sempre, depois vai ser colocado no YouTube do Tantra Lounge. Nós temos, obviamente, todo o gosto em responder às perguntas que vocês tiverem dúvidas. Temos sempre atenção numa coisa, nós não fazemos isto de forma a autopromovermos, felizmente não precisamos. Nós temos a nossa carreira feita, nós fazemos isto de uma forma ativista, porque achamos que o ativismo deve ser de forma pacífica e não de forma bruta. Isto quer dizer que nós estamos aqui só para quem nos quer ouvir, quem nos quer ouvir, nós está cá, é simples. E tal como isso, também só respondemos a perguntas que nós fizermos, que achamos que fazem sentido explicar, e não como forma agressiva, como fomos vítimas esta última semana, pela própria comunidade, que se tornou extremamente agressiva, e depois é muito difícil que as pessoas que não estão na comunidade consigam perceber isto. Portanto, eu também apelo à comunidade em si, que arranje formas mais tranquilas, mais inteligentes, porque na verdade não são de todo inteligentes. É preciso, quando uma comunidade sofre abuso de alguma forma, é preciso que as pessoas dessa comunidade se tornem mais inteligentes, mais cultas, para que possam fazê-lo de forma inteligente, porque é a única forma de nós conseguirmos explicar às pessoas o que é que se está a passar. Porque o que se passa muitas vezes é que a brutalidade com que nós veiculamos a nossa opinião faz com que os outros nos agridam ainda mais. E ainda que, agora esta é a novidade para a Carolina, ainda que o nosso live tenha sido bloqueado à partida por uma tentativa de que nós não fizéssemos este live, ele está feito. E sabem uma coisa? Na espiritualidade existe uma coisa chamada karma. E como eu explicava há dias a uma pessoa, karma não é uma vingança. A partir do momento em que eu faço uma ação, eu retenho a energia dessa ação e automaticamente isso existe na minha vida. Cada pensamento, cada ação está sempre comigo e só comigo. Muito obrigada. Divirtam-se muito. Beijinhos a todos. Muito obrigada e espero continuarmos com mais temáticas e continuem a juntar-se a nós. Temos mais uns temas em breve, talvez ainda este ano, vamos ver o que é que podemos fazer. Para o Natal, é para o Natal. Para o Natal, é para mim. Beijinhos a todos, fiquem todos muito bem. Beijinhos.